Vamos iniciar então nosso culto doméstico. Mais uma vez estar reunidos. Graças a Deus, com certeza Deus está entre nós, entre cada um de nós que está aqui. Eu vou iniciar primeiramente com uma oração. Então é o momento da gente buscar a Deus, falar com Ele, entregar a Ele toda a nossa dor, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento. Falar também para Ele o quanto nós amamos, o quanto a gente precisa dEle nas nossas vidas. Não é fácil, é um momento de pandemia, pessoas estão morrendo, pessoas estão descendo a sepultura sem ouvir as boas novas da salvação. Tem pessoas morrendo sem que eu e você possamos no hospital orar para essas pessoas, falar de Jesus para elas. É um momento triste, até nisso a gente acaba sendo impedido, vamos dizer assim, de levar as boas novas. Esse vírus realmente é um vírus destrutivo, é um vírus mortal. Então cabe eu e você não apenas viver hoje, mas que o nosso hoje e o nosso amanhã esteja em Deus, em Cristo, para que a gente possa suportar os dias maus, para que a gente possa suportar os dias que a gente sabe que não serão bons. Mas como Cristo venceu o mundo, nós vamos vencer também. Jesus foi 100% humano e 100% Deus, divino. E como humano, ele sofreu, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu medo. Então, Cristo, sendo Filho de Deus, passou por isso, quanto mais nós. Então a gente tem que se apegar nisso, se apegar que, como ele venceu, nós vamos vencer também. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de depressão, momentos de tristeza, todos nós somos sujeitos. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Amém? Então eu vou colocar uma canção e convido você para nós orarmos, falar com o nosso Deus. Fale isso, olhe para Deus do seu jeito, fale da sua maneira. A maneira e o jeito pouco importa. O necessário é que você tenha intimidade com o Pai. Oração é um diálogo entre o Filho e o Pai. Agora é o momento de você falar com Ele. É o momento de entregar aos pés da cruz toda a tua dor. A mensagem de hoje vai ser sobre a força do perdão. Nós vamos falar sobre o perdão, sobre a força do perdão. Jesus perdoou muitas pessoas e ainda perdoa todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que quer viver realmente as boas novas da salvação. Fale com ele, abra o seu coração. Uma outra mentira. Aquele que cura, aquele que transforma, aquele que limpa o nosso coração e nos dá novidade de vida. Diga para o Senhor que nunca mais vai ser o mesmo. Diga para Ele que a partir de hoje você vai despojar da velha criatura, do velho homem. Vai começar a trabalhar a sua mente, a absorver o Evangelho, para compreender o que agrada e o que não agrada o Senhor. Fale com Ele. Ele está disposto a te ouvir. Ele não rejeita nenhum dos seus. Fale para Ele. Diga para Ele que você é pequeno, que você é falho, mas que você está disposto a partir de hoje tomar uma iniciativa de ver o mundo por outro ângulo, na ótica da fé. Diga para Ele que hoje não está disponível a ouvi-lo. Peça para Ele ter misericórdia de você. Peça para Ele botar no seu coração compaixão pelas pessoas. Amar os nossos é fácil. Difícil é amar aqueles que muitas vezes não conhecem, desconhecidos. Mas a gente tem que chegar nesse ponto de amar até mesmo desconhecido. As pessoas que estão por aí são pródigos, são filhos pródigos, são filhos dispersos, são pessoas que são como pedras jogadas por todos os cantos. Mas Jesus é a pedra do lado, a pedra que dá forma, a pedra que dá
direção dessas pedras caídas, que você seja um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que onde você esteja, você seja exemplo. Onde você esteja, as pessoas olhem e digam: Jordan, eu vejo algo diferente em ti. O que você tem que, eu não sei, eu posso estar perto de ti, eu gosto de falar contigo, que tu possa dizer que tem em mim, que tem que estar sobre a minha vida, é o Espírito Santo. É o Deus que me transformou, é o Deus que me curou, é o Deus que me salva todos os dias. Que eu e que você possamos morrer todos os dias para o mundo e nascer para Cristo. Santo Senhor, obrigado pela oração, obrigado por esse momento, Senhor. Te agradecemos por tudo. Amém. Então a mensagem de hoje é sobre o perdão. Tem uma música do Sérgio Lopes que diz que perdoar é fácil, estender a mão é fácil, o difícil é revelar o coração. Quantos de nós não tem falhas, erros, pecados? Então, antes de achar que você não merece estender a mão ou perdoar alguém, lembre que amanhã pode ser você que vai falhar e você vai buscar esse perdão da outra pessoa. Então, hoje é o momento de perdoar, porque o amor é uma ação do amor, e o amor vem de Deus. Então, se você perdoa, você tem o amor de Deus está em você. Como a gente pode não oferecer o amor e o perdão se nós também somos falhos? Nós precisamos também do amor de Deus. E se nós perdoarmos, Deus também vai nos perdoar. Eu vou ler para vocês a história aqui a parábola do filho pródigo. Muitos de vocês conhecem a história do filho pródigo. É uma história muito linda. Para quem não sabe, parábolas são ensinamentos, são pequenas histórias que Jesus contava para ilustrar o ensinamento dele, que era muito complexo. Então ele usava essas pequenas ilustrações para mostrar para o povo qual é a intenção que Deus tinha, qual é o propósito que Deus tinha através desses pequenos textos, das pequenas ilustrações. Diz assim, a palavra, isso está em Lucas 15, 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens. Então esse homem tinha 2 filhos. E o mais moço pediu que o pai desse a parte da herança para ele. E o pai prontamente deu. Muito bem. Do versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Então ele pegou os bens, foi para um lugar distante, um país distante, e lá desperdiçou todos os bens. 14. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar fome. Então ele gastou tudo que tinha nesse país, ele começou a passar fome, começou a passar necessidade. 14. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. Como eu falei, ele passou a necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. E este o mandou para os campos para cuidar dos porcos. Então ele gastou tudo que possuía e chegou ao ponto de trabalhar no campo cuidando dos porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as lavagens dos porcos. Os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Olha o ponto que ele chegou. Ao ponto de cuidar dos porcos e não conseguir comer nem a lavagem dos porcos. Ele desejava encher o estômago, mas ninguém dava nada para ele. Ele, porém, caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? E eu estou aqui passando fome. Vou me levantar e irei até meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Bom, essa parábola do filho pródigo faz parte da trilogia que faz parte sobre a ovelha perdida e a dracma perdida. Os fariseus julgavam Jesus porque Jesus andava com os publicanos, com os pecadores. Então Jesus usou essas 3 histórias para demonstrar que Deus está em busca da ovelha perdida. Deus está em busca daquele que se arrepende e volta para o Pai. Esses são os que o Senhor busca. Mas a gente vai ler
que ele fala para o filho mais velho que sentiu inveja porque o pai recebeu o filho pródigo, mandou botar vestes novas, um anel no dedo, sandálias, matar um bezerro para comemorar, e ele sentiu inveja. O que o pai falou para ele? Filho, tu sempre esteve ao meu lado e tudo que é meu é teu, mas o teu irmão estava morto e ele viveu. E é assim que Deus nos recebe, como filhos pródigos no mundo, recebendo todo tipo de oferta, todo tipo de presente. E como eu sempre falo, todo aquele que quer se afastar de Deus, o diabo sempre tem um barco te esperando. Sempre tem aquele barco na margem do teu coração te esperando. Porque viver as coisas santas, viver a santificação é difícil, é uma luta diária. Mas perder é tão fácil, basta uma palavra, basta um sim e deu. Mas Cristo, Deus está sempre disponível a nos receber, a nos perdoar. Então, se Deus é o Criador e nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o nosso inimigo? Perdoar alguém que errou contra nós? Quem somos nós? Nós devemos sim perdoar. Devemos oferecer perdão. Aqui no versículo 20. Ele levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu. Encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Então Deus é aquele que é movido de compaixão. Por mais que eu e você possamos errar, falhar, pecar, Ele sempre está disposto a nos receber e nos abraçar e nos perdoar, pois Deus é um Deus de compaixão. É um Deus que sabe das nossas limitações, das nossas falhas. E nada vai acontecer, nada vai vir que a gente não possa suportar. Tudo isso que você está passando, você pode suportar sim. É possível. Não é o fim. Então, até onde você pode, você luta com os joelhos no chão, você luta com a fé no coração. E aonde não dá mais, é hora de pedir para o Senhor dos Exércitos, o nosso Criador, interceder para nós. Deus é um Deus que ainda olha para os seus. Eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu ontem. Foi algo maravilhoso que aconteceu. Sansão, meu cachorro, desde pequeno, ele tem problema nos olhos. A terceira pálpebra dele é vermelha, ele sempre teve aquele desvio, né, ocular. Mas tem uma doença que acomete algumas raças de cães e até pessoas, até ser humano, que é o olho de cereja. É engraçado, né? Mas é o olho de cereja. Então, aquela glândula vai crescendo e sai para fora. E ele estava assim. É algo que não se cura de uma manhã para uma tarde. Às vezes demora muitos períodos, às vezes tem que tentar empurrar, mas quase sempre tem que ir no veterinário, pagar um valor alto para ele botar no lugar ou fazer uma cirurgia. E eu peguei e orei para o Senhor de tarde, abracei ele e falei: Senhor, Ele é importante para nós. Ele é criação tua, tu criou os animais, tu fez os animais e salvou os animais. Então, Senhor, Ele é importante. Se for a tua vontade, cura Sansão. E ele está com o olho dele saindo para fora. Eu acabei de orar, quando eu olhei para ele, sumiu aquela bola. O olho de cereja, sumiu simplesmente. Então, 12 minutos atrás ele estava com aquela bola saindo para fora, eu orei e sumiu. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ainda escuta a gente. Não fui eu que curei ele, não fui eu que botei a mão nele e curei ele. O Marcos curou o cachorro dele, eu vou pedir para ele orar por mim também, que vai me curar. Não fui eu. Eu apenas orei, pedi, e foi da vontade de Deus curar ele. Porque eu falei: Deus, eu não tenho condições de pagar uma cirurgia, é caro. Ele escutou o meu clamor. E na hora eu senti dentro de mim que ele seria curado. E eu olhei para ele e sumiu. Eu me alegrei, eu fiquei feliz, eu chorei, eu liguei para a Giovana. Para muitos pode ser insignificante, mas com certeza é uma manifestação linda de Deus, que Deus ainda cura quem seja. A Bíblia fala que nós devemos cuidar dos animais, respeitar os animais. É a criação dele. Ele nos deu os animais. Então, isso é só mais um exemplo para acrescentar a sua fé. Então, todo aquele, como é o filho pródigo, que volta para o Pai nos recebe. E todo aquele que vem ao Pai precisa ter essa fé, que o Pai está sempre de mãos abertas para nos receber. E essa é a fé que eu e você devemos ter.
A fé que faz milagres, a fé que opera milagres, conforme Deus queira que assim aconteça. Quero ler com vocês em Lucas 6,37. Vamos lá, Lucas 6,37. Lucas 6,37. Diz assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoado. Certa feita, o apóstolo Paulo chegou para Jesus e falou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? 7 vezes? Jesus falou: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, se a pessoa está disposta a chegar em ti e reconhecer o erro, e ser humilde e pedir o perdão, você deve sempre perdoar essa pessoa. Sempre, sempre. Se ela errar todas as vezes, e todas as vezes ela pedir perdão, você deve perdoá-la. Pois, se a gente não consegue perdoar o nosso irmão que a gente consegue ver, consegue enxergar, como a gente vai, em outro sentido, acreditar em Deus que a gente não vê? Parece contraditório, né? Então, nós devemos amar. Amar é o fundamento, amar é tudo. Muitas igrejas ensinam a buscar todos os dons espirituais, as manifestações espirituais, e não há pecado nisso. Mas, quando é que você foi num culto e sentou lá e viu o pastor falar assim: pessoal, o culto de hoje vai ser para a busca do amor. Hoje nós vamos buscar o dom de amar, que é o maior dom, o dom de amar. Quando você foi no culto que foi dirigido sobre o amor? Quando foi estimulado o amor é o maior dom. Se você tiver o amor, o resto é consequência. E este amor tem várias vertentes, e uma das vertentes é o perdão. Quem perdoa também ama, quem ama perdoa. E como eu sempre falo, aquele que vive no amor vive em Deus, Deus vive nele. Nós precisamos sempre guardar essa palavra no nosso coração. Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu escrevi 4 tópicos aqui para você sobre o perdão. O primeiro é assim, ó: perdoe para ser perdoados. Então, sempre dê perdão, sempre ofereça o perdão, porque um dia você vai precisar também do perdão. Você é falho. Segundo, você é falho também, pode errar, como eu falei. O terceiro, o perdão é a ação de um verdadeiro cristão. Todo cristão que se diz ser de Cristo, ele deve perdoar. Todos os mandamentos se resumem em apenas um: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes tem ódio de uma pessoa, critica um colega de serviço, mas você tem que entender que no mundo espiritual são pessoas que vivem na ignorância na ignorância espiritual. Eles não estão libertos igualmente a ti, eles não têm a consciência a respeito do que é o Evangelho, o que é o plano da salvação. Então você tem que ter paciência com essas pessoas. Quarto, quem perdoa, o amor do Pai está nele. Como eu falei, quem perdoa, o amor de Deus está nele. Eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Eu não ia falar, mas a minha esposa falou: fala. Eu sonhei já 2 vezes com a Ana. Tá? Eu vou falar isso para chegar onde eu quero, sobre o perdão, para ilustrar tudo isso. Eu sonhei a primeira vez que ela estava num local muito feliz, o rosto dela brilhava que nem o sol, e nós todos chorávamos e orávamos para ela, e naquele sonho a gente sentia que era, vamos dizer assim, a alma dela, o espírito dela, e a gente sabia que ela estava bem. O segundo sonho que eu tive foi recente. Ela estava próxima de mim, com uma blusa que ela sempre gostava de usar, assim, onçada, estava feliz, com um sorriso, e ela falou bem assim para mim: Marcos, faz um mês que eu parti, você não esqueceu de mim. Ela falou bem assim. Eu falei: não, eu jamais esqueci de ti, te amo. Aonde eu quero chegar com isso? Eu não quero comover você, eu não quero fazer você chorar, mas eu quero chegar assim para dizer para vocês que a Ana foi salva, a gente sabe que ela foi salva. Mas como ela foi salva? Porque o Evangelho chegou a ela. No leito da morte, no momento de sofrimento, a palavra chegou a ela. Não importa de que forma, através de uma oração que a gente fazia no hospital ou na casa dela. E do jeito dela, ela aceitou esse Cristo. Muitas pessoas acham que aceitar Cristo é estar 24 horas dentro de uma igreja. É amanhecer, é passar a noite numa igreja. Mas onde está escrito isso? Se nós somos a igreja. O ladrão da cruz frequentava alguma igreja?
A prostituta que foi apanhada de adultério frequentava alguma igreja? Né? O cego de Jericó frequentava alguma igreja? E quando Jesus curou cada um deles, Jesus não falou, vai, não peques mais, ou Jesus falou, vai, se batize, participa da Santa Ceia e frequente uma igreja. Jesus falou isso? Não, né? Então essa é a consequência. Então esse mesmo Cristo está disponível para mim e para você. Então, graças a Deus, a Ana está com o Pai. Na Bíblia fala, o apóstolo Paulo falou que viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ela está no lucro. Ela está no lucro, ela está com o Pai. Um dia nós estaremos. Mas como eu e você estaremos lá? Como? Fazendo a vontade do Pai. Perdoando, amando, aceitando Ele no meu coração. Tá, Marcos, a partir de hoje eu quero andar com Cristo. Eu quero ser dele. Como é que eu faço? Eu vou te fazer algumas perguntas. E quero que você... Eu quero convidar cada um de vocês para fechar os olhos agora. Todos vocês. Feche os olhos. Pergunte para você mesmo agora. Para você ter a real convicção que você é um nascido de Deus. E que você a partir de hoje vai andar com Deus. Me diga uma coisa. Você crê que Jesus ressuscitou entre os mortos? E que Ele é o primogênito de Deus? Responda para você mesmo. Segundo, você crê que o batismo nas águas é um ato público? Ele não salva ninguém, mas ele é um mandamento? Ele nos diz a respeito daqueles que nasceram, morreram para o mundo e nasceram para Cristo? É um ato público? Você compreende isso? Terceiro, você compreende que eu e você, todos estamos aqui ouvindo essa palavra, nós somos predestinados, nós somos eleitos, até mesmo antes da fundação do mundo? E que você não dorme hoje salvo e amanhã acorda condenado? Mas você já é um escolhido? Você crê nisso? Então não há mais culpa, não há mais medo. Somente é o amor de Cristo em você. Quarto, você está disposto a ter Jesus somente como teu intermediário entre você e Deus? Quem é aquele que intercede por você? Se é só Jesus, você está no caminho certo. Agora, se você usa outros artifícios, outras entidades, outros deuses, outros santos para chegar em Deus, então você não entendeu o plano do Evangelho ainda, você não entendeu o que é a salvação e o que é a graça. Agora você aceitou isso. Só há um caminho entre eu e Deus. Jesus, eu quero Ele, eu quero abraçar essa fé. Você está no caminho da fé e da salvação. Então, essas perguntas que eu fiz para você, se todas elas que eu fiz você disse sim, eu tenho uma novidade boa para você. Você vai estar no céu comigo. Sabia? Todos nós estaremos no céu. Todos nós estaremos no céu. Se você disse sim para todas essas perguntas, parabéns, você é um filho de Deus. Não é apenas uma criação de Deus, é um filho de Deus. Então a mensagem de hoje é essa. Perdoe sempre. Perdoe. Ofereça o perdão. Muitas vezes nosso ego não deixa. Nosso orgulho não deixa. Ah, mas a pessoa me ofendeu, a pessoa me humilhou. Nós somos sujeitos a errar, nós somos sujeitos a pecar, nós somos escravos do pecado. Então perdoe. Que nós sejamos como João Batista, que sempre falou, Cristo, que eu diminua e tu cresça dentro de mim. Que nós possamos se humilhar aos pés da cruz para que Ele cresça todas as vezes dentro de nós. Amém? Então eu vou botar mais uma canção para nós orar e vamos dar término ao nosso culto. Foi muito maravilhoso. Então eu convido você para falar com Deus agora. Agradecer por esse culto. Hoje nós aprendemos que Deus é um Deus que perdoa, que a nossa salvação está além das paredes do templo. Nós aprendemos também que devemos perdoar até nossos inimigos, 70 vezes 7, todas as vezes. Nós também descobrimos que o perdão é vertente do amor. Quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Nós também descobrimos que para um dia estarmos no céu, com nossos queridos, nossos entes queridos, nós precisamos cumprir o que já foi escrito há muito tempo atrás, pelas mãos de Deus. Nós precisamos viver em santificação, em transformação diária.
Vamos orar agora, vamos abrir o nosso coração e falar com Jesus. Oh, Jesus. Deus não conseguiu vencer essa dor. Nem a morte conseguiu vencer. Esse mesmo Jesus que estava entre os ladrões e perdoou esse ladrão. É o mesmo que está perdoando você. É o mesmo que vai curar suas feridas. Todos nós temos chagas abertas. Mas diante do altar Ele nos cura. Diante da sua presença, Ele nos dá um novo coração. A partir de hoje, ande com Jesus. Creia somente nele. Diga para Ele para arrancar essa ira dentro de você. Diga para Ele arrancar essa vontade de adulterar, de trair seu marido, de trair sua mulher, de se afogar na pornografia. Diga para Ele para te ensinar a ser um cristão genuíno, um cristão que tem prazer na tua lei, Senhor. Ensina, Senhor, assim como tu, Senhor, puro, eterno. Nós queremos ser eternos. Mas para sermos eternos, nós temos que guardar a fé até o final. Oh, Senhor, tu és santo, eterno. Cura nossas feridas. Junta os ossos de mortos e faz da vida, a criar vida. Só o teu fôlego de vida. Todos estavam sendo reunidos no Senado. 120 pessoas, Senhor. De repente um vento tomou aquele lugar. E todos ficaram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedesse que falasse. Nós estamos aqui, Senhor, para agir conforme a tua vontade, Espírito Santo. Nós queremos fazer a tua vontade, e não a nossa. Nós não precisamos rodopiar, não precisamos cair no chão, não precisamos falar em línguas estranhas, que nada tem a ver com o verdadeiro dom de idiomas. Nós precisamos, Senhor, buscar a santificação, a mudança de vida, a mudança de mente, a mudança de caráter. Só haverá avivamento quando haverá arrependimento. Só haverá verdadeiro avivamento quando as pessoas abandonarem seu mundo de pecado e não apenas caírem e se tornarem as pessoas, mas sim continuarem de pé e de pé marcharem diante ao teu encontro até a vida eterna. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Abençoa essa casa, que nunca falte mantimento, nunca falte o pão de cada dia, nunca falte amor entre cada um de nós. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos entender que nós não somos apenas uma família, mas nós somos a comunidade do Espírito, nós somos a família do Espírito. E qual é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. Esse que nos edifica, esse que intercede por nós, esse que tem ciúmes de nós, que nos faz reconhecer o erro, aquele que quando a gente está errado ele pede um perdão, ali está o Espírito Santo se manifestando. Jesus, obrigado. Recebe o nosso coração, recebe a nossa oração. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Então cada um de vocês seja abençoado, que o Espírito Santo de Deus toque você. E nunca esqueça, perdoe para ser perdoado. Amém?